Meu marido riu com desdém quando eu pedi R$ 5.000 para salvar a minha perna. A risada foi curta seca, como se eu tivesse contado uma piada ruim. Eu estava sentada na maca do consultório com a perna direita elevada e enfaixada, tentando manter a respiração no lugar. O ar cheirava a álcool e plástico. A luz branca deixava tudo sem cor, inclusive o meu rosto. A médica tinha sido direta. Lesão grave no ligamento, possível dano maior. Se eu não tratasse logo naquela semana, eu corria o risco de ficar mancando por muito tempo, talvez para sempre. Você consegue fazer o procedimento fora do plano? Ela perguntou, já sabendo a resposta. Eu perguntei o valor. Ela escreveu num papel e empurrou para mim. R$ 5.000 de início. Um número simples, mas pesado. O tipo de dinheiro que decide se você volta a andar ou aprende a se acostumar com dor. Na saída, as muletas pareciam grandes demais. Eu odiava o som delas batendo no piso. Odiava o jeito como algumas pessoas olhavam rápido e fingiam que não olharam. No estacionamento, eu sentei no banco do carro e só fiquei ali um momento com a mão tremendo no telefone. Eu não queria pedir nada. Eu tinha 38 anos, uma carreira sólida, um salário que sempre foi minha armadura. Mas minha armadura não segurava ligamento rompido. Quando eu liguei para o Henrique, eu escolhi as palavras como quem escolhe um caminho estreito. Henrique, eu preciso fazer o procedimento logo, são 5.000. Do outro lado havia barulho de copos, um som de festa, gente falando ao fundo. Ele não estava em casa. Ele estava onde tudo era leve, onde a minha dor era um incômodo distante. 5.000, ele repetiu, e então ele riu. Meu amor, ele disse com uma doçura falsa, minha mãe acabou de dar entrada em um iate. Não é um bom momento? Eu fiquei em silêncio. Um segundo, o bastante para eu entender que ele tinha dito aquilo com sinceridade, não como exagero, como prioridade. Henrique, eu respondi controlando a voz, é a minha perna. Eu sei, ele falou como se eu estivesse dramática, mas você é forte, você sempre dá um jeito. A frase me acertou como um tapa calmo, forte, dá um jeito. Era assim que ele me definia quando não queria se envolver. Antes que eu respondesse, a voz da minha sogra entrou na ligação. Lídia não pedia licença, ela ocupava. Clara, ela disse fria e tranquila. Mancar também é uma lição. Você precisa aprender a administrar melhor as suas escolhas. Eu apertei o telefone contra a orelha. Eu queria perguntar que escolha era essa. A escolha de cair, a escolha de me machucar. Mas eu conhecia o jogo. Qualquer pergunta viraria falta de respeito. E eu não tinha energia para ser julgada com a perna latejando. Uma terceira voz apareceu, jovem afiada. Você se vira, disse a filha dele, Júlia. Você sempre gostou de bancar a independente? Júlia falou como quem repete uma frase que ouviu a vida inteira. Eu senti o sangue subir, mas a minha voz ficou baixa. Entendi, eu disse, e desliguei. Eu não chorei. Eu sentei com cuidado no sofá e encarei a parede. A dor da perna era uma coisa. A sensação de ser tratada como um atraso era outra, mais profunda. Henrique e a família dele eram bons de aparência. Festas impecáveis, fotos em condomínio, brindes com frases prontas sobre união. Família em primeiro lugar, eles diziam, desde que fosse a família deles no centro da mesa. Eu fui útil por muito tempo. Eu organizava, resolvia, pagava minha parte, sorria na hora certa. Eu era a esposa que não dava trabalho. E no fundo eu percebi ali, isso tinha um preço. O preço era ser descartável quando eu finalmente precisei. Naquela noite, eu andei pelo apartamento com dificuldade, como se cada metro fosse uma negociação. Eu deixei a perna elevada, engoli um remédio e fiz contas sem olhar para o medo. Plano, fila, tempo, risco. A médica tinha dito essa semana. Meu corpo tinha dito agora. Perto de meia-noite, alguém bateu na porta. 3 batidas firmes. Eu me levantei com as muletas e abri. Era o Mateus, meu irmão. Ele entrou com o uniforme do trabalho manchado de graxa, o rosto cansado, os olhos atentos demais para quem não dorme direito há meses. Ele olhou para a minha perna e soltou um palavrão baixo. Eles não ajudaram, ele disse sem perguntar. Eu engoli seco. Eu pedi. Mateus não comentou.
Ele enfiou a mão no bolso e puxou um maço de notas amassadas pequenas dobradas, como se cada uma tivesse sido arrancada do próprio dia. Ele colocou na minha mão. 800, ele falou. Eu vendi as ferramentas, todas. Eu senti o chão escapar. Mateus, não. Você precisa delas. Ele me cortou com a calma de quem já decidiu. Eu preciso de você andando. Eu olhei para o dinheiro depois para o rosto dele. Meu irmão trabalhava demais e ganhava pouco. Henrique tinha um relógio caro e uma mãe comemorando o iate. Mesmo assim, era o Mateus que estava aqui. Eu fechei a mão sobre as notas devagar, não porque aquilo resolvia, não resolvia, mas porque eu precisava guardar aquele momento dentro de mim, a memória do que é amor quando não tem plateia. Mateus encostou a mão no meu ombro leve. Vai dar certo, ele disse. Você não vai ficar presa nessa dor. Quando ele saiu, o corredor voltou ao silêncio. Eu fechei a porta e encostei a testa nela. Na minha mão, 800 reais. Na minha perna, um futuro por um fio. No meu peito, uma coisa nova, dura e lúcida. Eu sentei na mesa da cozinha, abri a agenda e marquei o procedimento para a primeira data possível. Depois eu peguei o celular e olhei para o nome do Henrique na tela. Eu não liguei de novo. Foi quando uma notificação apareceu pequena, discreta, como se não tivesse importância. Um débito agendado para os próximos dias, ligado a um clube náutico que eu nem frequentava. Eu conhecia aquele nome porque já tinha ouvido a Lídia citá-lo com orgulho, como se fosse um passaporte. Eu li 2 vezes sem entender, e pela primeira vez naquela noite, a dor da perna pareceu menor do que a pergunta que nasceu dentro de mim. Eu só pensei com uma clareza que me assustou, eles não tinham me negado dinheiro. Eles tinham me negado valor. E quem nega valor de alguém, um dia descobre quanto custa. Eu confirmei o débito agendado no aplicativo do banco como quem confirma uma febre sem gritar, mas já sabendo que aquilo não era normal. O nome do clube náutico aparecia inteiro e ao lado a data. 3 dias. Eu não era sócia de clube nenhum. Mesmo assim, alguém tinha colocado aquela cobrança na minha vida com a naturalidade de quem paga água e luz. Na manhã seguinte, eu voltei ao consultório para assinar o procedimento. A médica repetiu o essencial: se eu esperasse, a perna poderia cobrar caro. Eu assinei sem drama, mas com uma certeza fria. Eu pagaria. E eu andaria. Acordei horas depois com a perna pesada, presa, e uma dor firme que parecia colocar tudo no lugar. A médica falou em fisioterapia, em paciência. Paciência eu tinha. O que eu não tinha mais era a vontade de aceitar humilhação como parte do casamento. Em casa esticada no sofá, eu vi o Mateus perguntar por mensagem se eu estava bem. Eu respondi com poucas palavras. Meu irmão já tinha feito o impossível por mim. Eu não ia enfiar ele na lama da minha vida. O Henrique apareceu 2 dias depois. Entrou com frutas e um buquê pequeno, como se isso apagasse a risada dele. Melhorou ele? Perguntou, encostando tudo na mesa. Eu fiz o procedimento. Ele arregalou os olhos. E como você pagou? Meu irmão me deu 800 reais. O resto eu resolvi. Henrique soltou um sorriso torto. Seu irmão é insistente. Aquilo não era elogio. Era uma forma elegante de diminuir. Eu respirei e mostrei o celular. Por que existe um débito do clube náutico na minha conta? O olhar dele atrasou 1 segundo. Foi o bastante. Isso é só uma taxa, ele disse rápido. Minha mãe pediu para colocar no nosso cartão por um tempo. Desde quando? Desde o mês passado. Eu pensei na Lídia repetindo iate como se fosse oração e no jeito como ela sempre embrulhava em posição com boas maneiras. Você me avisou? Eu perguntei. Henrique abriu as mãos. Eu ia avisar, mas você sabe, correria. E você sempre dá um jeito. A frase voltou como um carimbo. Sempre dá um jeito. Para ele, isso significava: eu faço, você aguenta. Você colocou meu nome em alguma coisa? Eu perguntei. Ele riu curto. Clara, para. Você está paranoica. Eu não discuti. Eu só fiquei em silêncio. Henrique odiava silêncio porque nele a mentira não tinha onde se esconder.
Eu trouxe coisas, ele insistiu apontando as frutas. Obrigada, eu respondi. Pode ir. Ele ficou parado procurando briga. Não encontrou. Pegou o buquê de volta como se eu não merecesse nem aquilo e saiu batendo a porta. Quando a casa ficou quieta, eu não senti medo. Eu senti clareza. Naquela madrugada, eu fiz contas como quem faz oração. Eu tinha um limite no cartão, um dinheiro guardado que eu chamava de reserva e uma lista mental de coisas que eu podia cortar sem desmoronar. Streaming delivery, pequenos luxos que eu fingia não notar. Eu não era imprudente, eu era prática. E ainda assim eu estava ali com o corpo frágil pagando por um casamento que dizia me proteger. Nos dias seguintes eu aprendi outra rotina. Gelo, remédio, banho rápido com cadeira de plástico, medo de escorregar. O apartamento que sempre foi meu refúgio virou um circuito de obstáculos. Eu odiava depender de qualquer pessoa para coisas simples. O Henrique sabia disso. Ele sempre contou com isso. A Júlia mandou uma mensagem curta sem ponto final. Melhoras. Era o tipo de palavra que não carrega nada. Não pergunta se doeu. Não oferece ajuda. Só cumpre tabela para que depois ninguém possa dizer que ela foi cruel. E a Lídia, claro, ligou. Não para saber como eu estava, para lembrar que domingo teria almoço. Você não pode faltar, ela disse, como se o mundo girasse ao redor da mesa dela. A família precisa de harmonia. Harmonia. Eu repeti por dentro e quase ri. Harmonia era eu sorrindo com dor, sentada na ponta do sofá, enquanto eles brindavam as próprias conquistas. Harmonia era eu ser forte, quieta e útil. Eu desliguei dizendo que estava medicada e não poderia ir. Pela primeira vez, eu não pedi desculpas. Foi nesse intervalo entre a dor e o silêncio que eu entendi a parte mais perigosa. Não era só um débito, era um teste. Era para ver até onde eu engolia sem reclamar, até onde eu era conveniente. E eu sempre fui conveniente demais. Eu abri o extrato completo. A taxa do clube era só a ponta. Havia outras cobranças pequenas, constantes, sempre no mesmo período do mês. Um serviço premium, um seguro que eu não lembrava de ter aceitado. Parcelas discretas como um gotejamento planejado. No fim da semana chegou um boleto com o endereço do clube e o nome do Henrique. Depois, uma carta de financiamento ligada ao iate. Não era compra, era contrato parcela aparência. Eu coloquei os papéis sobre a mesa da cozinha e senti uma calma quase ofensiva. Eles não tinham me negado dinheiro. Eles tinham escolhido me negar valor e usar meu silêncio como amortecedor do próprio tombo. Eu poderia ter feito escândalo virado a esposa difícil, exatamente como eles gostariam. Eu não fiz. Eu marquei uma consulta com um advogado. Um homem discreto num prédio de vidro no centro onde tudo cheira a prudência. Ele me escutou sem me interromper enquanto eu contava do acidente do pedido dos 5.000 do iate das cobranças. Quando eu terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou com uma clareza que me cortou e me libertou ao mesmo tempo. Eles estão endividados e estão espalhando o peso, principalmente em você. Eu assenti. Eu quero proteger o que é meu eu, disse, e quero entender o que dá para fazer sem que eles percebam. Ele encostou a caneta na mesa. Você quer justiça ou quer vingança? Eu olhei para a faixa na minha perna e respondi sem tremor. Eu quero consequência. Ele abriu uma pasta e falou baixo como quem revela um mapa. Há um caminho. Você pode comprar o que eles devem, mas tem que fazer isso como uma desconhecida. Meu coração bateu uma vez forte, não de medo, de decisão. Eu agradeci, peguei a pasta e saí devagar apoiada na muleta. Lá fora, São Paulo seguia normal, indiferente. E eu pensei com uma calma que me assustou. Se eles gostam tanto de contratos, eu vou dar a eles o contrato perfeito. Eu voltei para casa com a pasta do advogado no colo e a perna latejando como um relógio teimoso. Até então eu tinha vivido o meu casamento como se ele fosse um acordo silencioso. Eu segurava o peso, ele mantinha a pose. Agora eu sabia que a pose já estava rachada. No dia seguinte eu fui para a fisioterapia.
O lugar tinha cheiro de desinfetante e borracha. O fisioterapeuta era um homem de voz calma, que só dizia o que eu precisava ouvir. Sem pressa, um passo de cada vez. A dor me ensinava paciência, o abandono estratégia. 3 dias depois, o débito do clube náutico caiu exatamente como eu tinha visto no aplicativo. Eu paguei porque não era a hora de cortar o fio. Eu precisava que eles continuassem confiantes. Pessoas como a Lídia só erram quando acreditam que estão no controle. Naquela tarde, eu voltei ao escritório do advogado. Renato falava com a precisão de quem não gosta de desperdício. Você entendeu o que eu disse? Ele perguntou. Entendi. Eu compro o que eles devem, e eles não podem saber que sou eu. Ele assentiu. Primeiro passo, uma estrutura limpa. Um nome neutro, nada que leve até você. Era estranho construir uma máscara para sobreviver dentro da própria vida, mas eu não estava brincando. Eu estava me protegendo. Renato montou o roteiro com calma. Abrir uma empresa simples, endereço comercial, tudo dentro da lei. Nada clandestino, apenas distância. Dívida não é romântica, ele disse. É papel, e papel muda de dono. Eu pensei na risada do Henrique, na frase da Lídia, na Júlia me olhando como se eu fosse um problema. Eles adoravam moral. Eu responderia com matemática. Nos dias seguintes, eu executei tudo como sempre fiz. Mesmo com a perna doendo, eu assinei documentos. Resolvi detalhes, pedi ajuda, apenas onde era inevitável. Eu não contei a ninguém o que eu estava fazendo, nem ao Matheus. Eu não queria que ele carregasse mais nada. À noite, minha mesa da cozinha virou um campo de trabalho. Eu anotava datas, valores, nomes de credores. Eu não precisava ser especialista para enxergar o padrão. A família do Henrique tinha um jeito elegante de cair sempre com um brinde na mão. Renato conseguiu acesso ao que era necessário pelos caminhos certos. Ele me explicou como bancos e financeiras vendem créditos problemáticos para limpar o balanço. Eles chamam isso de cessão, ele disse. Transferência. Legal. Transferência. Como se a vida deles pudesse mudar de dono sem que percebessem. E podia. Quando a empresa ficou pronta, o nome parecia uma palavra vazia sem passado. Era exatamente o que eu precisava. Um rosto novo para falar com gente velha. Enquanto isso, meu corpo seguia num ritmo diferente do meu cérebro. Eu reaprendi coisas básicas, apoiar o pé no chão sem tremer, subir um degrau, sem prender a respiração, dormir, sem acordar com aquela fisgada que sobe pela coxa. A fisioterapia me deixava cansada de um jeito limpo, honesto. Cansada porque eu estava reconstruindo, não porque alguém tinha me quebrado. Eu evitava olhar para o armário onde eu guardava meus sapatos de salto, não por vaidade, por medo de imaginar que eu não voltaria a usá-los. Eu preferia pensar no presente gelo, alongamento, banho morno e o som da rua entrando pela janela. Matheus mandou mensagem 2 vezes. Como está a perna? Eu respondia com calma. Melhorando. Eu não contava detalhes. Eu não queria que ele se sentisse responsável por algo que nasceu dentro do meu casamento. E por trás dessa rotina, o plano crescia em silêncio como uma rachadura que ninguém vê até o chão ceder. Henrique ligou uma noite. A voz dele vinha macia demais, como quem tenta consertar com perfume. Você está distante. Eu estou me recuperando. Ele soltou um suspiro curto. Minha mãe está preocupada com comentários. A imagem, sempre a imagem. Diz para ela ficar tranquila, eu respondi. Eu não vou aparecer. Ele ficou irritado e tentou virar o jogo. Você está me punindo? Eu olhei para a faixa na minha perna. Não, eu estou me salvando. Ele desligou. 2 dias depois, Renato me ligou. Conseguimos, ele disse. Um dos créditos principais pode ser adquirido por um valor bem abaixo do total. Eles estão segurando a aparência com parcelas, mas a base está fraca. Meu coração não acelerou. Ficou pesado e estável. Faça, eu disse. Na manhã em que assinamos, eu senti o peso real do que estava fazendo. Era um ato frio, mas não era cruel. Cruel foi o desprezo. Cruel foi a lição inventada para justificar abandono. Renato deixou tudo pronto. Uma sala pequena, uma mesa limpa, um contrato grosso. Eu li cada linha.
A parte que dizia que a empresa agora era detentora daquele crédito parecia simples, mas era uma mudança de mundo. Quando eu assinei, não houve fogos, só o clique da caneta. Agora vem a segunda parte, Renato disse. Você não pode aparecer. Quem vai falar com eles é um intermediário. Alguém que eles respeitem, eu completei. Ele assentiu. Uma voz profissional polida sem emoção. Eles vão achar que é sorte, um socorro. Eu sabia que Lídia adorava acreditar em sorte quando a sorte tinha assinatura. Renato abriu outra pasta. Vamos oferecer uma reestruturação. Vende e aluga de volta. Eles continuam na casa, evitam constrangimento público. Em troca, assinam um contrato longo. Eu folheei até encontrar a cláusula mais fina. Palavras claras, mas cortantes. Qualquer atraso, qualquer violação, encerramento imediato. Sem conversa. Sem segunda chance. Eles vão ler isso, eu perguntei. Renato deu um sorriso mínimo. Eles leem o que parece bonito, o resto eles assumem que não se aplica. Eu fechei a pasta devagar. Minha perna doía, mas minha mente estava inteira. Quando cheguei em casa, eu sentei no sofá e deixei o silêncio me abraçar. Eu não estava feliz, eu estava pronta. À noite uma mensagem apareceu no meu celular. Não era do Henrique, era do Renato. O intermediário agendou a reunião. Eles aceitaram, querem fechar rápido. Eu li 2 vezes. Do outro lado da cidade, eles achavam que tinham encontrado uma saída elegante. Eles não tinham ideia de que dessa vez a assinatura deles não ia comprar um iate. Ia comprar a verdade e eu não tremi sequer. E eu sabia exatamente quando ela chegaria. Na hora em que a caneta tocasse o papel. Eu não fui à primeira reunião. Eu não podia. Eu não queria que nada no meu rosto denunciasse o que estava por trás daquele jogo limpo. Eu fiquei em casa com a perna apoiada em almofadas, ouvindo o som da cidade e do meu próprio coração tentando manter a calma. O intermediário se chamava Gustavo, um homem educado, voz baixa, terno cinza, do tipo que mede cada palavra. Renato disse que ele era perfeito para o papel porque não era agressivo, ele era técnico, e gente como Lídia adora técnicos. Gustavo foi encontrar minha sogra, meu marido e a Júlia em um clube de almoço no Itaim, um lugar com guardanapo de pano e silêncio caro. Eu ouvi a gravação depois sentada na mesa da cozinha, como quem assiste a um filme que não pode pausar. Henrique começou falando como sempre, confiante demais. Nós estamos atravessando uma reorganização, ele disse como se a palavra reorganização fosse uma medalha. Lídia completou com aquele tom de quem ensina o mundo a funcionar. É só um ajuste estratégico. Nosso patrimônio é sólido. Gustavo não riu. Ele abriu uma pasta e falou com respeito. Entendo perfeitamente. A proposta é proteger o que vocês construíram, sem exposição, sem desgaste. Gustavo explicou com calma. Um contrato de venda e locação de retorno com prazo longo, parcelas fixas e um crédito extra para aliviar o caixa. Ele disse as palavras certas: estabilidade, confidencialidade, continuidade. A Júlia perguntou algo sobre a Marina, como se aquilo fosse prioridade. Isso permanece, Gustavo respondeu, desde que o acordo seja cumprido. Lídia sorriu satisfeita. Eu sabia que existiam parceiros sérios. No final, Gustavo colocou o contrato na mesa. 50 páginas, letras pequenas e uma cláusula fina escondida entre termos de rotina. Lídia não leu. Ela folheou como quem escolhe um vestido. Isso é padrão, não é? Ela perguntou. Completamente padrão, Gustavo respondeu, e está tudo descrito de forma transparente. Eles assinaram rápido. Henrique assinou primeiro. Lídia assinou com pressa, como se estivesse com medo de perder a chance. A Júlia assinou como testemunha sem nem tirar o celular da mão. Quando Gustavo recolheu as folhas, ele agradeceu e se despediu. E naquele mesmo instante, do outro lado da cidade, eu fechei os olhos e senti um alívio seco. Não era alegria, era encerramento. Nos dias seguintes, a vida deles seguiu como se nada tivesse acontecido. Lídia voltou a postar frases sobre família. Henrique apareceu em casa mais calmo, tentando parecer carinhoso. Viu?
A gente resolveu, ele disse, passando a mão no meu cabelo como se eu fosse uma criança. Eu não recusei. Eu apenas olhei para ele com o rosto neutro. Ótimo, eu respondi. Espero que vocês cumpram. Na quinta-feira, eu vi uma foto no perfil da Lídia. Ela estava no cais de óculos escuros, segurando uma taça como se o mar tivesse sido criado para ela. A legenda dizia algo sobre gratidão e conquistas. Eu ampliei a imagem e reparei no detalhe: o barco ainda tinha plástico em algumas partes. Novo, brilhante, alugado pela vaidade. Na sexta, a Júlia postou um story na marina com uma frase irônica: quem sabe, sabe. Eu pensei no meu curativo na pele ainda roxa e senti vontade de rir. Eles sempre falaram em mérito, mas odiavam a ideia de alguém pagar o preço e sobreviver. Henrique naquela semana começou a me tratar como um móvel. Entrava, perguntava se eu tinha comido e logo voltava ao celular respondendo mensagens da mãe. Quando eu pedia água, ele colocava o copo perto demais, como se tivesse pressa de terminar a tarefa. E ainda assim, ele se achava generoso. Eu não discuti. Eu estava construindo outra coisa, uma versão de mim que não precisava mais pedir licença para existir. Ele riu, achando que era ironia. Claro que vamos cumprir. Na semana seguinte, a fisioterapia avançou. Eu consegui andar alguns passos sem muleta dentro do apartamento. Os músculos tremiam, mas eu estava voltando. Eu tinha recuperado algo que eu quase perdi a autonomia. Foi também naquela semana que o primeiro aviso chegou. Renato me ligou no fim da tarde. Eles atrasaram a primeira parcela complementar, ele disse, aquela pequena que sempre parece inofensiva. Eu fechei os olhos. Eles perceberam? Não, eles acham que tem tolerância. O contrato não tinha espaço para desculpa e eu não precisava acelerar nada. O próprio padrão deles faria o trabalho. 2 dias depois, veio a confirmação. À 00:01, a cláusula foi acionada. O acordo caiu. Às 8 da manhã, a notificação oficial foi enviada com o mesmo tom educado de sempre. Um texto frio impecável. Inadimplência, encerramento, retomada de garantias. Quando eu li as palavras, minha mão não tremeu. Eu pensei na risada do Henrique, pensei na frase da Lídia, pensei na Júlia dizendo para eu me virar, e eu senti a consequência se encaixando peça por peça. Às 10:30, Henrique ligou. Clara, ele disse, tentando manter a voz firme. Você viu isso? Algum e-mail estranho? Eu vi, eu respondi. Isso é um erro, ele falou rápido demais. A gente pagou? Deve ser sistema. É melhor vocês falarem com o intermediário, eu sugeri. Ele deve saber. Henrique desligou sem agradecer. Lídia ligou em seguida. A voz dela não era mais de professora. Era de mulher assustada, tentando disfarçar. Clara, você sabe dessas coisas? Liga para alguém. Resolve isso. Eu disse com suavidade. Eu estou em recuperação. Eu não posso. Ela ficou em silêncio. Depois tentou recuperar poder. Quando aperta, você sempre foge. Eu não respondi. Eu desliguei. No dia seguinte, Gustavo agendou uma reunião de conformidade. O mesmo clube, a mesma mesa, o mesmo teatro. Só que agora o público estava nervoso. Henrique chegou primeiro irritado. Lídia chegou em seguida falando alto com o manobrista. Júlia veio por último com óculos escuros. Gustavo os recebeu com a mesma educação. Infelizmente houve uma violação contratual. Henrique bateu a mão na mesa. Isso é absurdo. Nós não somos devedores. Nós somos clientes. Gustavo manteve o tom. Eu entendo a frustração, mas o contrato é claro. Lídia se inclinou sorrindo de um jeito duro. Meu querido, isso se resolve. Nós temos prestígio. Gustavo não se mexeu. Por isso mesmo, eu agendei uma reunião presencial com o detentor do crédito. Henrique levantou o queixo. Finalmente, um responsável de verdade. Gustavo olhou para a porta e disse: ele chegou. E eu entrei. Eu entrei sem pressa, apoiando o peso do corpo nas 2 pernas, como se eu nunca tivesse conhecido uma muleta. O salão cheirava a café caro e madeira polida. No rosto do Henrique, a irritação virou confusão. No rosto da Lídia, a soberba virou susto. A Júlia apertou o celular com força demais.
Clara Henrique soltou meu nome como se fosse uma acusação. Eu me sentei na cadeira da ponta com calma. O Gustavo se afastou um passo e abriu espaço como quem cumpre protocolo. Bom dia, eu disse. Eu sou a representante legal da empresa que comprou o crédito de vocês. Lídia piscou rápido, tentando buscar outra versão da realidade. Isso é impossível, ela murmurou. Você é minha nora. Eu sou a esposa do seu filho, eu corrigi. E eu sou a pessoa que vocês mandaram se virar quando minha perna estava em risco. Henrique levantou o rosto vermelho. Você está me humilhando? Eu olhei para ele firme. Humilhação é rir quando alguém pede ajuda para não perder o próprio corpo. A Júlia tentou intervir com o tom afiado de sempre. Isso é vingança, doentio. Eu não levantei a voz. Não, isso é contrato. Vocês assinaram sem ler porque sempre acharam que regra era para os outros. Gustavo abriu a pasta na página marcada. A cláusula estava ali clara, fria, sem margem para teatro. Lídia aumentou o volume como se grito mudasse papel. Eu quero falar com alguém sério. Você está falando, eu respondi, e meu advogado acompanhou cada passo. Henrique deu a volta na mesa apontando para mim. Você fez isso nas minhas costas? Eu fiz isso em silêncio, eu disse, do mesmo jeito que eu aprendi a viver nessa família, em silêncio. Ele tentou trocar de máscara. Clara, a gente resolve em casa. Eu inclinei a cabeça. Em casa eu pedi 5.000 reais e vocês me deram uma risada. Hoje vocês pedem perdão porque estão com medo. Eu não negocio com medo. A Júlia se levantou os olhos duros. Você vai tirar a nossa casa? Eu encarei a menina e vi o eco da mãe e da avó. Eu não estou tirando nada. Vocês venderam quando assinaram. Eu só parei de fingir. Lídia levou a mão ao peito. Família não faz isso. Eu deixei um silêncio pequeno existir. Família não diz que mancar é lição. Família aparece quando alguém está sangrando. Henrique perdeu o controle, a voz subiu e a segurança se aproximou. Eu peguei uma folha e deslizei para ele a cópia do contrato com a assinatura dele. Essa mão é sua, eu disse, e esse dia foi o dia em que você escolheu o iate. Eu me levantei devagar. Senti a perna reclamar, mas ela ficou firme. As próximas comunicações serão por escrito. Vocês têm prazos e têm consequências. Não é crueldade, é responsabilidade. Quando eu saí, eu não olhei para trás. Eu desci o elevador e senti o ar da rua no rosto. O barulho da avenida parecia uma vida normal, indiferente. E ainda assim, eu estava diferente. Naquela noite, eu cheguei em casa e fiz algo simples. Tirei a faixa, limpei a pele, passei pomada e me deitei com a perna elevada. Eu fiquei ouvindo os áudios que chegavam no meu celular. A Lídia chorava e chamava de mal-entendido. O Henrique alternava súplica e ameaça. A Júlia mandou um texto curto, duro, como se dignidade fosse um direito dela e não de quem sofreu. Eu não respondi. Eu só deixei o silêncio fazer o trabalho que minha voz nunca conseguiu fazer naquela família. O resto não veio como explosão, veio como queda lenta. O iate que era vitrine virou peso. As parcelas atrasaram. A Marina cobrou. O clube que antes abria portas começou a fechar sorrisos. No condomínio, os vizinhos pararam de comentar as fotos da Lídia. A família que vivia de aparência finalmente sentiu o frio de ser ignorada. Henrique apareceu na porta do meu apartamento semanas depois com o rosto cansado. Eu errei, ele disse. Eu fui fraco. Eu encostei no batente. Você me perdeu no instante em que riu, porque naquele instante você me disse quanto eu valia. Ele tentou pedir uma segunda chance. Eu só respirei. Eu respeito a mulher que eu virei, e eu não a traio mais. Eu assinei a separação com a mesma calma com que eu assinei a cirurgia. Não foi ódio, foi lucidez. Henrique sempre achou que eu ficaria porque eu era equilibrada. Ele não entendeu que quando eu fico equilibrada demais é porque eu já decidi. No mês seguinte, eu quitei o empréstimo que eu tinha feito para salvar minha perna. Cada parcela paga era um pedaço de ar voltando. Eu voltei a andar sem mancar, voltei a dirigir, voltei a subir escadas. E num sábado de manhã, eu calcei um salto baixo só para lembrar que eu podia. A primeira pessoa com quem eu comemorei foi o Matheus.
Eu marquei um almoço simples numa padaria de bairro com cheiro de pão quente e café forte. Quando ele chegou, eu coloquei uma caixa sobre a mesa. Abra. Dentro um conjunto novo de ferramentas. O olhar dele ficou úmido. Clara, por quê? Porque você me deu tudo quando ninguém deu nada, eu respondi. Você nunca mais vai vender sua dignidade para me salvar. Nunca mais. Eu também ajudei ele a reabrir a oficina do jeito certo, com contrato com nota com futuro. Não como caridade, como justiça. Quando ele pendurou a placa nova na parede, eu senti uma paz estranha. Não era vitória sobre eles, era reparo para nós. Meses depois, eu ouvi que Lídia dizia que eu tinha ido longe demais. Talvez para quem sempre foi salvo pelo silêncio dos outros, consequência pareça maldade. Mas eu aprendi uma coisa: maturidade não é aguentar tudo. Maturidade é saber a hora de parar. Eu não destruí aquela família. Eles fizeram isso quando escolheram um iate em vez da minha perna. Eu só parei de proteger a mentira deles com o meu corpo. Hoje, quando eu acordo, eu piso no chão com os 2 pés e sinto algo raro: paz. Se essa história tocou você, eu queria te ouvir. Você acha que eu fui longe demais? Ou eu fui apenas até onde era necessário para me respeitar? E um abraço especial para quem está me ouvindo em Portugal e em toda a Europa. Se você é da Europa, comenta aí de que cidade você está ouvindo agora. A gente se encontra nas próximas histórias.